acabo de ler o livro do profeta Abacuque, né? Que pouco é muito mencionado na Bíblia. E quem era o profeta Abacuque? Então na Bíblia não há, em outro lugar na Bíblia, relatos do profeta Abacuque. Somente no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 3, versículo 1. Somente aí. Daí você não vê mais falar de Abacuque. E ele faz parte dos profetas menores na Bíblia. Não por causa da sua estatura, mas por causa do volume, né, literário, que são 3 capítulos, um total de 56 versículos. E Abacuque, no original, quer dizer abraço. Abraço nos remete a um consolo, remete à graça. Abraço nos dá segurança. Abraço nós sentimos guardado, protegido. O abraço de Deus é importante em todo tempo na nossa vida. Abacuque significa abraço. E não é um abraço qualquer. É um abraço amoroso. Um abraço de Deus. Por isso, mais uma vez eu te falo e te peço, abra o teu coração. Te concentre na palavra do Senhor e o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Isso é importante, isso é necessário. Então, vou narrar um pouco aqui a situação que estava acontecendo quando Abacuque escreve esse livro. Então Abacuque, ele viveu uma época em que o povo, a nação, né, havia abandonado a Deus. E quando a gente ouve isso, dói o coração, entristece. Porque isso não é só na Bíblia que acontece. Nos nossos dias. Apesar que a Bíblia são fatos, é realidade. E exatamente está escrito para mostrar para nós que quem está ali são seres humanos. Dotados de limites, né, de falhas e tudo mais como nós. Então, quando a gente vê numa época uma nação que havia abandonado a Deus e onde o ambiente estava dominado pela violência, pela iniquidade, pela opressão e principalmente a prática da idolatria e o culto a Deus estava sendo esquecido. Então, muitas vezes o ser humano, pelo tempo que passa, né, pela circunstância que ele vive, ele decide experimentar outras coisas. E aí tem um grande perigo. Porque tudo aquilo que está à sua disposição, você parece que olha, não tem valor algum. E o triste, muitos de nós, né, que nós queremos dar valor quando nós perdemos. Quando nós perdemos, a palavra está dizendo, perdemos. Ainda que você venha restituir, é diferente. Mas tem um Deus que ele pode restaurar. Há um Deus que pode trazer para o original. É esse Deus que nós servimos. Então, nós às vezes queremos experimentar outras coisas. Estou cansado de ser crente. Estou cansado de estar no meio da igreja, do povo. Eu sei que é oração, é louvor e adoração. É porque está precisando você se aprofundar um pouco mais. Está precisando você se relacionar mais. Está precisando você conhecer mais esse Deus que tu vem aqui a servir, que tu vem elogiá-lo. Porque ele não é só isso, não. Se você está encontrando dificuldade de conhecer esse Deus, saia do lugar que você está. Não estou falando do lugar, da igreja. Saia do ambiente que você está vivendo. Sabe? Da situação que você está inserido. Dos problemas que tem te abraçado. E não é o abraço do Senhor. Esse irmão está indo ali que eu falei para sair do lugar. Não é da igreja, não. Do lugar que você está vivendo de maneira que não agrada a Deus. Tá bom? Vou ser mais claro aqui. Então, esse ambiente muitas vezes é dominado, né, pela nossa vontade. E naquele tempo, a violência e a iniquidade, como eu estava falando, principalmente a prática da idolatria, estava tomando conta. E o culto ao Deus vivo estava sendo esquecido. E as autoridades, tanto na área política quanto religiosa, estavam corrompidas e afetavam de maneira direta a nação. E isso era somente um fator interno que estava acontecendo. O povo estava desanimado, estava desacreditado. E a quem eles podiam recorrer, não podia. Como uma situação onde autoridades estavam corrompidas, como ela vai poder ajudar?
Então, na área política, religiosa, estava afetando totalmente a sociedade. E o povo estava desanimado. O povo estava sem força. E o Deus estava prestando atenção nisso. Mas só que aquele lugar já estava dominado pelas coisas da idolatria, de tudo aquilo que Deus não quer que faça. E na mesma Bíblia diz, né, que o mesmo Deus que diz assim, que ele instituiu as autoridades em todos os aspectos, em todas as esferas da sociedade. Ele é o mesmo Deus que fala na Bíblia, ele fala através de Paulo, antes de tudo, ele recomenda para que nós venhamos orar, suplicar, interceder em ações de graça por todos os homens. Ele continua dizendo, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida, olha o propósito, orar para a autoridade corrupta, preste atenção, tem um propósito, para que eu e você, para que a nossa família venha ter uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. É necessário suplicar pelas autoridades, porque eles estão no patamar mais alto, mas a tua oração, ela influencia qualquer estágio, qualquer ambiente que seja, quando você ora. E quando nós somos recomendados para fazer isso, é importante para que toda a atmosfera, seja qual for, seja mudada. E esse é o papel também da Igreja de Cristo. Interceder, orar pelas autoridades. A igreja que somos, nós, precisamos tomar atitude mesmo. Às vezes nós reclamamos tanto, né? Reclamamos de tantas coisas. Mas qual é a nossa atitude como igreja? Será que nós estamos pelo menos suplicando pelas autoridades? Será que nós pelo menos estamos orando para que mude o ambiente, a atmosfera, por onde quer que nós estamos passando? Fica uma pergunta, e você mesmo pode responder para você mesmo. Pela Bíblia podemos perceber que Deus sempre levantava seus profetas como último recurso, como a última voz de Deus falando a uma nação, a um povo. Deus sempre fazia dessa maneira. Você olha pela Bíblia e vê sempre assim. Ele não levantava profeta à torta e à direita, não. Tinha um propósito, tinha um porquê, porque a situação não estava tão correta, né? Você que foi criança, quando o teu pai ou tua mãe ou a pessoa que te criou ia te chamar a atenção, ela chegava mais duro, porque já tinha falado e você não estava ouvindo, já tinha pegado pelo braço e você continuava, aí vinha mais intensidade, né? Uma vez até apanhava. Meu pai não tinha brincadeira não, aí ele chegava e batia mesmo. Então, dependendo, meus irmãos, da situação, quando Deus levanta os seus, tá? Preste um pouco de atenção. Analise. Deus quer alguma coisa com isso. Tem um propósito. E aqui, quando Deus levantava, quando os reis agiam de maneira perversa, e quando o sacerdote não se posicionava para que foram chamados. E para que foram chamados os sacerdotes? Para cultuar a Deus de maneira correta, sem corrupção. Aí, nós lembramos, né, de sacerdote. E não se trata, quando a gente fala de sacerdote, do gênero masculino e feminino. Não se trata disso. Se trata do serviço, se trata do trabalhar dentro do lar. O papel de nutrir a vida espiritual dentro do lar. Na leitura, na oração, na busca do Senhor dentro do ambiente da tua casa. Sacerdote é o homem, não. Sacerdote é o homem, é a mulher.